Boa tarde a todos. Espero encontrá-los todos muito bem. Também espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. E hoje nós vamos falar sobre as formas da Terra, né? Não estou falando aqui da forma geóide da Terra, mas da estrutura, do relevo terrestre. Eu avisei para vocês em aulas anteriores e eu vou repetir aqui, né? A Terra, ela é uma briga eterna, tá? Titânica, eu posso dizer assim, entre os agentes internos, tá? Os agentes internos, ou seja, do interior do planeta, que nós chamamos de formadores, agentes formadores do relevo, que são os agentes internos ou endógenos, com os agentes externos, né? Ou exógenos, que nós chamamos de agentes modeladores. Eu diria para vocês o seguinte: as forças internas tentam bagunçar, né? Aqui a superfície, e as forças externas tentam o quê? Aplanar, deixar a Terra muito plana. Não há vencedores, tá, pessoal? Não há vencedores entre esses agentes internos e externos. Pois bem, nós vamos falar, portanto, do relevo, mas nós temos que fazer uma pequena diferença. Aliás, uma grande diferença, tá, gente? Nós temos estruturas de relevo, que nós chamamos também de estrutura geológica, e formas de relevo, que são outras coisas diferentes, tá bom? Quando nós falamos de estruturas geológicas, nós temos três grandes estruturas geológicas no globo, ou seja, no nosso planeta. A primeira delas que nós vamos falar aqui são os crátons. Os crátons, que também recebem o nome de escudos cristalinos, que também recebem o nome de maciços antigos, né? Que são exatamente formados por rochas magmáticas, por rochas metamórficas. Ok, turma? E essas rochas, elas são as rochas mais antigas, as primeiras rochas que se formaram no nosso planeta, né? Quando a Terra começa a se esfriar, essas primeiras rochas que surgem são justamente esses crátons, esses escudos cristalinos, né? E nós não vamos encontrar escudos cristalinos com alturas gigantescas. Por quê? Justamente porque eles foram os primeiros a surgir e durante milhões e milhões de anos eles foram erodidos. Portanto, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar esses crátons, esses escudos cristalinos com altitudes, com alturas mais modestas, tá bom? Lembrando que essa formação, que essa estrutura geológica, ela está muito ligada aí, gente, aos minerais, ao aparecimento dos minerais, né? Dos minérios, quando ele tem valor econômico. E hoje, basicamente, tudo tem valor econômico, né? Mas principalmente os minérios mais caros, como o ouro, o ferro, o alumínio, né? Tudo isso nós vamos encontrar nos crátons, nós vamos encontrar nas áreas mais estáveis do planeta, onde nós vamos ter poucas, digamos assim, ações dos agentes internos, como vulcanismo, como terremotos, por exemplo. Tá? Outra grande estrutura que nós temos são as bacias sedimentares, né? Ou seja, as áreas mais altas aqui, elas foram sendo desgastadas, né? E esses sedimentos carreados, né? Levados para um ponto mais baixo, formando aí uma escada também de sedimentos. Por isso o nome já diz, bacias sedimentares, né? Ou seja, o desgaste das áreas mais altas, né? Sendo que esses sedimentos foram depositados em áreas mais baixas. As bacias sedimentares estão muito associado aí, por exemplo, à extração de petróleo, né? E essas rochas, nós vamos encontrar também nessas estruturas os fósseis, né? Os fósseis que são a história aí do nosso planeta, dos seres que já viveram durante milhões e milhões de anos aqui no nosso planeta. Ok, turminha? E, por fim, nós temos os dobramentos modernos, que em termos geológicos, eles são mais recentes, tá? Mas quando eu falo moderno, não é da semana passada, nem da década de 80, de 90, não. São alguns milhões de anos, tá?
que esses dobramentos aconteceram de que forma? Acontece justamente pelo encontro de duas placas tectônicas. Olha só, uma placa mergulha por baixo da outra e só ergue, formando aí o que nós chamamos, né, de dobramentos modernos, essa grande quantidade de massa rochosa enrugada. Atenção, no Brasil nós não temos dobramentos modernos, tá? Nós não temos dobramentos modernos. Nós temos o quê? Nós chamamos esses dobramentos modernos de cadeias orogênicas, ok, turma? São as grandes cordilheiras que nós podemos falar aí, por exemplo, aqui na América, a Cordilheira dos Andes, no Himalaia, né? Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, e nós vamos, esses dobramentos modernos, portanto, já foi aí no período terciário da Era Cenozoica, portanto, é por isso que eles são chamados de dobramentos modernos, são dobramentos mais recentes. Claro que o homem não tinha aparecido ainda quando esses dobramentos começaram a se formar. E eles têm como característica, né, uma altura, uma altitude maior. Por quê? Porque, como eles são recentes, não tiveram tempo os agentes externos do relevo de desgastá-los, de deixá-los mais baixos. Alguns deles ainda crescem, ainda aumentam a sua altitude, tá bom? Então, como eu disse, nós temos três grandes estruturas de relevo. Os crátons, que também são chamados de quê? Escudos cristalinos, maciços antigos. Nós temos as bacias sedimentares. Eu posso dizer para vocês que as bacias sedimentares, elas hoje cobrem mais ou menos 70% da superfície, né? Da superfície emersa, obviamente, ok? Nós temos também os dobramentos modernos, que eu tenho uma curiosidade aqui, que eu gosto de reafirmar sempre, tá? No Brasil não tem dobramentos modernos, tá, turma? No Brasil não temos dobramentos modernos. O nosso arcabouço geológico é 64% de bacias sedimentares e 36% de escudos cristalinos. As bacias sedimentares ligadas aí à extração, né, aos depósitos de petróleo, e os escudos cristalinos ligados mais aí à extração de minérios. Tá bom, turminha? Pois bem, então a diferença é essa. Essas são as estruturas geológicas ou estruturas do relevo. Nós temos agora as formas de relevo. As formas de relevo, elas podem se dar tanto nos escudos cristalinos, quanto nas bacias sedimentares, quanto nos dobramentos modernos. Quais são, portanto, as formas de relevo, turma? Nós temos as montanhas, né? Que muita gente chama de morros, outros chamam de escarpas, mas as montanhas nós já, né, podemos perceber que são essas elevações, né, com picos serrilhados, não é isso? Com picos serrilhados, geralmente acima de 3.000 metros, tá bom, turma? Nós temos aí os picos, por exemplo, lá da cadeia do Himalaia, né, que fica entre a China, o Tibete e o Nepal. Lá, por ser uma cadeia, um dobramento moderno, aparecem muito essas montanhas bem altas, inclusive algumas delas acima de 8.000 metros. É por isso que o Himalaia e aquela região lá é chamada de teto do mundo, ok? Então, essas são as formas de relevo. Olha só, vou diferenciar de novo. Estrutura de relevo, escudos cristalinos, bacias sedimentares, dobramentos modernos. Formas de relevo, falei das montanhas. Agora nós vamos falar das depressões, né? Turminha, olha só, as depressões são áreas rebaixadas em relação ao seu entorno, né? São áreas mais baixas com relação a quem? Ao seu entorno. O entorno tem que estar mais alto e uma área aqui mais baixa para que nós chamemos de depressões, tá bom? Pois muito bem, as depressões elas podem ser de duas formas, relativa e absoluta. O que é uma depressão relativa? Ela é mais baixa do que a área em seu entorno. Digamos que nós temos no entorno aqui uma área de
700 metros. E nós temos uma área mais baixa aqui de 300 metros. Mas esses 300 metros ainda estão acima do nível do mar. Portanto, ela é uma depressão relativa, porque, embora seja rebaixada em relação ao seu entorno, ela ainda se encontra acima do nível do mar. Uma depressão absoluta, não. Tá, turma? Espero que vocês estejam entendendo aí. Então, uma depressão absoluta, nós vamos ter uma área rebaixada, mas que fica abaixo do nível do mar, né? Lembrando que o mar é o nível zero, tá bom? É o nível zero. Então, nós temos algumas localidades que elas estão abaixo do nível do mar. Claro, elas se encontram, né? Obviamente, aí no interior dos continentes. Nós temos um grande exemplo aí, o Mar Morto, né? O Mar Morto, ele se encontra abaixo do nível do mar. Ele é um mar fechado. Ele não tem ligação com os oceanos. E por que nós chamamos de mar? Porque tem água salgada, né? Foram aí as movimentações das placas tectônicas que fizeram essa área rebaixar, tá, turminha? Rebaixar, se tornando aí uma depressão absoluta. Portanto, formas de relevo: montanhas, depressões, planaltos, né? Os planaltos são áreas relativamente planas, né, turma? Nós já falamos sobre isso, né? Só que um pouco mais elevado que as planícies. Professor, mas eu gostaria muito que o senhor dissesse o que é que diferencia um planalto de uma planície. Muito bem. Nós temos uma classificação do relevo brasileiro chamada de classificação de Jurandir Rossi, tá? E ele diz o seguinte: olha, os planaltos são áreas em que a erosão supera a sedimentação. Pronto. Então, os planaltos, áreas de erosão, portanto, nós vamos ter que os planaltos, né, são áreas mais elevadas do que as planícies. Tá bom? Então, são relativamente planas, né? O Brasil tem vários planaltos, a África também tem vários planaltos, predominam os planaltos, inclusive, no continente africano. E nós temos a Península Arábica, que é um planalto, né? Lá na Ásia. Quase toda a Península Arábica é um planalto, tá bom? No continente asiático. E, por fim, as planícies. O nome já diz, planícies de terras planas. E o que difere? Acabei de dizer. Se o planalto predomina a erosão em vez da sedimentação, nas planícies são áreas mais baixas, onde predomina o quê? Predomina o quê? A sedimentação. Tá? As planícies predominam, portanto, a sedimentação. Professor, qual a importância das planícies? Olha, gente, a ocupação, o homem, ele sempre procurou as planícies, que elas podem ser de duas formas, tá? Litorâneas e planícies de sedimentação, tá bom? O homem sempre buscou as planícies próximas dos grandes rios, né? Nós temos aí grandes exemplos de civilizações, como, por exemplo, a civilização da Mesopotâmia, entre o rio Tigres e o rio Eufrates, a civilização egípcia, né, no rio Nilo, que são grandes planícies. O homem sempre procurou ocupar essas terras planas, essas terras férteis, porque elas são constantemente inundadas, não é verdade? E essa inundação deixa fertilidade, turminha. Portanto, está aí as formas de relevo, tá bom? Quais são as formas de relevo? As montanhas, as depressões, os planaltos e as planícies, ok? Muito bem, turma. Nós vamos continuar nossa aula aqui falando dos agentes exógenos, tá? Ou seja, dos agentes externos. Lembra o que eu falei, que é uma briga titânica entre os agentes endógenos e internos, né? O tectonismo, o vulcanismo, os terremotos, com os agentes externos, né? Que é a erosão, mas nós vamos falar hoje especificamente aí do intemperismo, e eu quero mostrar para vocês aqui alguns slides, tá bom, turminha? Então, vamos lá, né? Intemperismo, só um segundinho, por favor. Só um minuto. Pois bem, o intemperismo, turma, ele é uma forma de quê? Né?
de moldar a parte externa, né, da crosta terrestre, ou seja, essa parte superficial. E nós temos três tipos básicos de intemperismo, tá bom? Acompanhe aqui comigo. O intemperismo físico, né? O que é que acontece no intemperismo físico, gente? Eu posso resumir assim: um calor intenso de dia, né? Um frio, né? Uma temperatura mais amena à noite, né? Durante o dia, essas rochas vão se dilatar, à noite ela vai se encolher, e com o passar de muito tempo, muito, às vezes até milhares e até milhões de anos, o que vai acontecer? Essa rocha vai desagregar, ela vai quebrar, ela vai fragmentar. Onde que predomina o intemperismo físico, turma? O intemperismo físico ele vai predominar nas áreas de clima árido ou semiárido, ou seja, em um local que chove pouco, tá bom? Nós temos outro intemperismo, outro tipo de intemperismo. Olha só aqui, né? A foto mostra aqui uma área, né? Que a gente percebe claramente que é uma área árida, né? Que chove pouco, pouca presença de água, onde predomina o intemperismo físico. Olha só, nós temos ainda o intemperismo químico, galera. Temperismo químico, diferente do temperismo físico, ele vai se dar onde tem, né, presença de água, onde chove bastante, portanto, em climas mais úmidos, tá bom? A ação da água, os gases, né, os ácidos, causam um processo de desagregação ou corrosão nas rochas, né? Então, onde vai haver uma mudança maior? No intemperismo físico ou químico? Claro que é no intemperismo químico. Por quê? Esse processo de intemperização das rochas, ele é mais rápido aqui que o intemperismo químico, tá bom, galera? Né? Como eu disse, quando o clima for úmido, né, tem a maior possibilidade de ocorrência do intemperismo químico. Então, intemperismo físico, ausência de água, pouca água, intemperismo químico, ele se dá na presença de umidade, em climas onde geralmente chove, em clima onde tem grande presença de água. Olha a foto mostrando aí. E o intemperismo biológico? Ah, tem um intemperismo biológico? Sim. Ele pode ocorrer em áreas mais secas e mais úmidas. Claro que o intemperismo biológico ele aparece mais em áreas úmidas, né? Onde a presença de micro-organismos, por exemplo, ela se dá em maior quantidade. Então, o intemperismo biológico ocorre através da interferência direta e indireta dos seres vivos, tá? Dos cupins, das minhocas, eles vão desgastando as rochas, e intemperismo biológico é importante, mas não só são pequenos organismos. As raízes das árvores, por exemplo, né, elas também, né, elas vão aí se espalhando, crescendo, quebrando as rochas por onde elas passam. Tá? Então, nós temos dois tipos de intemperismo biológico. Direto, com animais de vivência subterrânea, né, as raízes de planta e, logicamente, os seres humanos. E a indireta, que são musgos, líquens, fungos e bactérias por produzir gases e ácidos que interferem na composição das rochas. Portanto, né, dos agentes externos, nós destacamos aí o intemperismo físico, químico e biológico. Tá bom, turma? Olha só, né? Nós temos aí o transporte de sedimentos. Como é feito esse transporte de sedimentos, pessoal? Geralmente, os transportes de sedimentos, né? Nós temos a erosão ou intemperismo em áreas mais altas, e esse material é levado pela força das águas, pela força das águas das chuvas, né? Fluvial pela força das águas dos rios, pelos ventos para áreas mais baixas, tá bom, turma? Muito bem. E aí, eu gostaria de continuar aqui com vocês, tá certo? E eu quero dizer justamente que nós temos ainda a evolução dos relevos, tá, pessoal? Nos ambientes úmidos, nós temos prevalecendo quem? A erosão, não é verdade? Né? E nós temos
os vales, né? Nos ambientes mais úmidos, nós vamos ter os vales. Nós temos os vales em forma de V, tá? Em forma de V, muito bem. E esses vales em forma de V, geralmente está associada à erosão fluvial, a erosão dos rios. Geralmente, esses vales em forma de V, tem um rio bem no fundo, na realidade, né? Bem na parte mais baixa, ok? Então, essas encostas, dependendo da velocidade, né, e da erosão causada por esse rio que está lá no fundo do vale em V, né, elas podem ser mais íngremes, né, ou menos íngremes, depende aí de cada força dos rios que ali que compõem aquele vale, tá bom? Nós temos os vales em forma de U, né? Então, assim não, em forma de U, tá bom, galera? Em forma de U. O que é que vai acontecer? Esses vales em forma de U, geralmente eles são escavados pela erosão, né, das geleiras. Ah, professor, que isso? Está viajando? Não, não, não. Pessoal, nós sabemos que de tempos em tempos, né, nós temos eras glaciais e o gelo chega muito próximo, inclusive, do Equador, né? E elas, quando o planeta volta a aquecer, essa geleira, ela retorna aos polos e isso vai através da força de atrito, olha só, da força de abrasão, essa grande quantidade de gelo, ela vai escavando vales em forma de U. Tá bom, turminha? Muito bem. Nós temos ainda a evolução dos relevos em ambientes úmidos, em ambientes secos. Em ambientes secos prevalece qual? Prevalece a erosão eólica, né? Ou seja, o material transportado pela força dos ventos. Porque nos ambientes secos não tem rio, né? Quando tem muito pouco caudaloso, né? Não tem grande quantidade de chuva, às vezes nem tem chuva, tá? Então predomina o quê? A erosão eólica, né? Que são os sedimentos levados pela força dos ventos, tá bom? Então nós temos ainda os ambientes cársticos, né? E aí predomina o quê, turma? Predomina justamente o intemperismo químico nas rochas carbonáticas. Professor, né? São as rochas calcárias, formadas também por dolomito. Tá bom, turma? Então, nas formações calcárias, nós podemos ter, duas formas que é muito constante, muito presente nas cavernas, tá? As estalagmitites, tá? Estalagmitites, que elas formam do teto da caverna, do teto para o solo, né? Em forma de cones, geralmente. E as estalactites, que é o contrário, né? Do material que cai, elas vão formando do chão para o teto. Tá bom, turma? Repetindo. Estalagmitites formam do teto para o chão e estalactites do chão para o teto. Tá bom? Turma, nessas áreas de calcário, de dolomita, a água infiltra, dissolve, é muito comum haver desabamento, né? Esses desabamentos nós chamamos de, quando nós temos geralmente buracos, né? Formando aí uma caverna, nós chamamos de dolinas. Quando nós temos aqui 2 ou mais buracos, que essas lá na superfície vão se encontrar, né? Nós chamamos isso de uvalas, ou seja, há o encontro de 2 ou mais dolinas, né? Então, onde tem muito material calcário, né, a rocha calcária, ela se dissolve, né, e pode abrir buracos, né? E há um desabamento superficial, né, daquela superfície, fazendo grandes buracos, grandes cavernas, que nós chamamos de dolinas. O encontro de uma ou mais dolinas, nós chamamos de uvalas, tá, pessoal? Desculpando aí qualquer coisa, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem nos livros, estudem, assistem, né? Façam o que for possível para que vocês tenham o melhor aprendizado.
assistam às aulas, tá bom, pessoal? Volte, adiante, faça o que você quiser para entender melhor. Um abraço, fiquem com Deus, ok?